Amém. Graças a Deus. Lembrando, irmãos, que quinta-feira será o culto de gratidão da irmã Vânia. Estivemos aqui para nos alegrar juntamente com a nossa irmã pela vitória, a bênção que Deus deu a ela. Sábado, escola bíblica, domingo, culto natalino. Estejamos aqui no culto natalino. Amanhã eu já coloco nos grupos, hoje mesmo, talvez, já coloco no grupo já a artezinha do culto de Natal. Culto de romper de ano é 10 horas da noite. Estejamos aqui também no culto de romper de ano. Meus irmãos, nós estamos partindo para o final do nosso assunto, estamos refletindo, devemos ser como crianças. Já vimos alguns comportamentos aplicados à nossa vida cristã, como a criança chora por comida, a criança é inocente, a criança é sensível, e ficamos no quarto comportamento, a criança é humilde. E hoje nós vamos ver um outro comportamento da criança aplicado à nossa vida cristã, que é um comportamento, um aspecto bom da criança, é que a criança ela expande a alegria. Todo mundo sabe que uma casa que tem criança é uma casa onde a alegria permeia. A criança faz raivinha, mas isso é normal, né? O adulto faz, o jovem faz, quanto mais uma criança. Mas tirando esse detalhezinho, a criança ela expande a alegria, né? Quando começa com as peripécias dela, descobrindo as coisas, aí os pais riem, ficam felizes, os irmãos. Então, isso é um aspecto positivo, um comportamento bom da criança, é que ela expande a alegria dentro do lar. Às vezes a gente amanhece triste, mas de repente quando a criança acorda, aí já começa a sorrir olhando para o nosso rosto, a gente esquece um pouquinho a tristeza, as dificuldades, as angústias da vida, às vezes um problema que bombardeou a nossa mente logo ao amanhecer, mas só em ver a criança sorrindo para a gente, vai embora aquele pensamento que a gente estava já triste por causa dele. Então é bom, irmão, uma criança. Ter criança em casa é bom, né? E olhando esse aspecto, esse comportamento da criança, que ela expande a alegria, Cristo, irmão, aponta para nós também que nós também devemos expandir a alegria, né? Nós não podemos ser, como alguns pregadores usam a expressão, termos cara de delegado, ou como alguns dizem, você parece que chupou uns 12 limões e está com essa cara amarga, pelo amor de Deus, dê um sorriso. A gente passa por situações adversas, né? A gente não ri 24 horas não, Às vezes é uma dificuldade aqui, é uma luta acolá, é uma angústia que sobrevém aqui, de repente é uma outra situação acolá. Então a gente não vive num mar de rosas, é realidade. Não vivemos rindo 24 horas por dia. Agora, irmãos, a gente tem uma boa parte do dia carrancudo, né, cara fechada, sem sorriso, sem nada. Então não é bom. Deus, ou Deus que nós servimos, Ele é um Deus alegre. Ele é um Deus que sorri. Então, se Ele é um Deus que ri, que Ele é um Deus alegre, então Ele quer que nós também sejamos alegres. Ele quer que tenhamos alegria e também possamos transmitir a alegria para os outros. Eu tenho somente alguns textos aqui, a gente só vai citar os textos, pontuar alguma coisa. Eu não deixei nada a mais do que isso, a não ser os textos sagrados, para a gente ler e ver o que Deus pode passar para nós através desses textos sagrados. Então,
Vamos começar com Neemias. Neemias capítulo 8. Eu estou aqui com a Nova Bíblia Viva em Português aberta, mas eu vou seguir também aqui o que diz a ARC, que é a que nós utilizamos. Neemias capítulo 8, versículo 10. É um texto bem conhecido de todos nós. Dias atrás a gente passeou por ele, dentro de uma situação que vimos aqui nesse assunto. Então, Neemias 8 e 10, na Nova Bíblia Viva, diz assim: e Neemias acrescentou: hoje é um dia para ser comemorado. Comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que passam necessidade. Este é um dia consagrado ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Vocês não devem ficar desanimados e tristes. Então veja, meus amados irmãos, que quando nós olhamos esse texto sagrado aqui, olhamos o contexto, os versículos acima, a gente vai ver o porquê desta palavra dita ao povo. Foi porque o povo estava um tempo sem ouvir a palavra, sem ser alimentado com a lei de Deus, e chegou o momento em que o povo estava todo reunido para ouvir o livro de Deus. E quando começaram a ler o livro de Deus, iam explicando o sentido daquele texto sagrado, porque eu pontuei para vocês que essa questão de explicar o sentido do texto era porque justamente o povo não compreendia mais o hebraico, tinha passado um tempo em uma aflição em um outro país, e agora retornando, eles precisaram entender o sentido daquele texto na língua deles. E agora, quando era explicado o sentido do texto, para que eles entendessem, o versículo 9 no finalzinho diz que todo o povo chorava, da criança até o velho, até o ancião. Todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E foi por causa disso aí que o homem de Deus declarou esta palavra para eles, que aquele dia não era um dia de tristeza, era dia de alegria, e pontuou: porque a alegria do Senhor é a força de vocês. A alegria do Senhor é a força de vocês. Então, olha, irmãos, veja como é bom a gente ler a palavra de Deus. O povo até então tinha um tempo sem ler a palavra, né? Estava um tempo sem ouvir a palavra de Deus, mas quando ouviram e entendendo o sentido que lhe era explicado, começaram a chorar. Então, aqui a gente observa a importância da gente ler a Bíblia Sagrada. E às vezes a gente não vê esta importância, né? Ou não temos esta importância, vamos assim dizer, de ter o livro de Deus e poder ler, ouvir o que tem o livro de Deus a nos dizer. Às vezes o livro de Deus tem um felzinho para a gente está lendo o livro de Deus e de repente aquilo vem realmente amargo para a nossa alma, porque pontua que algo está errado conosco, mas a gente vai aceitando, porque é o livro de Deus que está nos falando, e às vezes é como mel, e a gente come, que é uma beleza, porque pontua desse jeito que está tudo ok conosco, nessa questão de entendimento para aplicação neste momento. Então veja que o povo chorava ouvindo as palavras de Deus, mas a palavra foi: a alegria do Senhor é a vossa força. Não fique triste não, a alegria do Senhor é a vossa força. E quantas das vezes a gente está fraco, né? Quantas das vezes a gente fica fraco, a gente fica meio desanimado. Ninguém negue, ninguém queira ser o bonzão aqui não, ou a boa zona, mas há momentos na nossa vida, na nossa caminhada aqui na terra, que a gente fica meio piongo, irmão. Hoje, né, um dia chuvoso, e eu fiquei pedindo: meu Deus, quantos crentes vão vir para o culto hoje? Trovão até umas horas. Eu disse: meu Jesus, com um trovão,
vento forte, que eu pensei de cair uns cocos aqui atrás, com o vento tão forte que estava. Disse, meu Deus, mas quantos virão hoje à noite? E a gente olha uma situação dessa que, no sentido aplicativo, para a nossa vida cristã, às vezes vem uma situação assim, vem um vento forte, vem uma chuva torrencial, abala a gente, deixa a gente meio piongo. Quem cria galinha sabe que quando a água bate na galinha, ela fica toda pionguinha ali, toda choca ali, ou o galo, né, fica tudo ali encolhidinho, por causa da muita água que está sobre as suas penas. E às vezes a gente fica assim, desse jeito. Não estou chamando ninguém de galinha nem de galo. Mas Jesus disse, uma certa feita, aplicando para Israel, que quantas vezes ele quis ajuntar Israel debaixo dele, como uma galinha ajunta os seus pintinhos. Então, olhando esse sentido aplicativo, às vezes a gente fica como uma galinha, como um galo, todo choco ou choque, por causa da água que bate em nós. A gente fica ali meio tristinho, pionguinho, desanimado, sem vontade, às vezes, de querer vir ao culto. Isso é normal, irmão. O que não pode é a gente deixar de vir, né? Às vezes, oh meu Deus, estou tão pionguinho hoje, estou tão tristinho, tão abatido, tão abatida. Oh Jesus, mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa força. Quando Deus nos alegra, irmão, Ele nos dá força para a gente continuar a nossa caminhada na terra. Todo cristão passa por situações adversas. Não é somente o ancião ou anciã, mas o adolescente, o jovem, passa por esses momentos, irmãos, que deixa ele meio pionguinho ou pionguinha. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos dizer um para o outro, esforça-te, esforça-te. Porque a gente passa por esses maus bocados, mas mesmo passando por essas situações adversas, quando a alegria de Deus entra em nosso coração, Ele nos fortalece, Ele nos dá força para a gente prosseguir a nossa jornada aqui na terra, até um dia chegar nas mansões celestiais. Então, a gente precisa ser alegre. Repito, não quer dizer que a gente vai rir 24 horas, não. Veja que o povo aqui, na NBV, na tradução, diz aqui, na ARC diz, não vos entristeçais. Na NBV diz, não devem ficar desanimados e tristes, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então nós não podemos ficar tristes. Vocês se lembram dos discípulos que estavam caminhando sentido Emaús, todos dois tristinhos, piongos, por causa da situação ocorrente. O mestre morto. Cadê? O homem ainda nem ressuscitou, a gente nem sabe. Disse que ia ressuscitar no terceiro dia, até agora a gente não está sabendo de nada. E eles foram pionguinhos caminhando. De repente aparece um homem, eles não conhecem quem é aquele homem, mas o homem, pelo semblante deles, percebe que eles estavam tristes, desanimados, desesperançados. Pergunta o porquê daquela situação. Eles indagam o homem, vocês não sabem não, você é um estrangeiro, é um visitante, é um turista, que não sabe o que tem acontecido aqui em Israel. E eles pontuam, e ali Jesus vai conversando com aqueles dois discípulos, até que chegam em um lugar onde Jesus se revela para eles. E quando se revela e Jesus se ausenta, eles dizem, porventura não ardia o nosso coração quando Ele nos abria as Escrituras Sagradas? Então veja que Jesus sabe, irmão, quando a gente está triste. Ele é Deus, Ele sabe. Então não adianta a gente querer ser aquele bambambam. Havia um conceito esse que eu não aceito, eu não concordo, né? Ouço, mas não, isso tem que ser desse jeito. Havia um conceito antigo que os pastores, eles, olha, pastor não pode mostrar que está triste, não. Pastor não pode mostrar que está piongo, que está fraco. Não, pastor é um morão, tem que estar ali. Não, isso dá a entender ao povo que pastor é um superman. Não, está errado, o pastor é humano.
Se ele está triste, estou triste, meio pionguinho assim, o que é? Um negocinho aí meio, assim, meio arrasadinho. Mas Jesus vai ajudar, vai dar vitória. Mas havia este conceito em nosso meio, e ainda há este conceito, que o pastor não pode mostrar que está pionco, que está triste, abatido, não, tem que mostrar diante do povo que ele está. Não, isso para mim é uma hipocrisia. É hipocrisia. O povo tem que saber que o pastor está triste. Eita, o pastor está triste, o bichinho. Vamos orar por ele para Deus alegrar o bichinho de Jacó. Vamos orar. Que o semblante do pastor está meio. O bigode dele está todo para baixo, né? Não está animado, não, o bigode do bichinho. Vamos orar para ver se o bichinho fica felizinho da vida. Então o pastor é humano, irmão. E às vezes o povo pensa que o pastor é um homem de aço. Não, o pastor é humano da mesma forma que vocês. E a gente precisa ter este conceito diferenciado. Cria-se isso, não sei para quê. Eu não sei para que se criou esse conceito. Que o pastor tem que mostrar sempre que está alegre, né? Sorridente, o povo, que tudo está uma beleza. Aí o povo diz, o pastor não passa por prova não. O pastor não passa por luta não, por dificuldade não. Porque é 24 horas com os dentes para fora. Não, então é bom demais. Não, irmão, de jeito nenhum. Eu, particularmente, eu ouço, fico calado, mas não tem como a gente fazer isso uma realidade, porque transparece para o povo que o pastor é um superman. De repente, quando o povo vê o pastor meio arrasado, por que está assim? É só olhar a Bíblia Sagrada e a gente vai ver homens de Deus, líderes, que mostraram momentos que estavam tristes. Olha só Neemias, não estava todo pionguinho, e o eunuco não poderia comparecer diante do rei triste, era rindo. Mas quando o rei viu o semblante dele diferenciado, o que está acontecendo, Neemias? Você não é assim. Houve um momento que o próprio Moisés demonstrou que estava com raiva. Moisés, um homem de Deus, o pastor do povo, guiando-os para a terra prometida. Houve um momento que Moisés ficou virado num siri, brabo, irado. Então o pastor tem emoções. E quando nós, irmão, criamos esse conceito que o pastor não pode transparecer suas emoções, o povo entende, pastor é morão, pastor não passa esse negócio que eu passo não. Vá nessa onda não. Não vá nessa onda não, que Jesus ficou triste, Jesus ficou angustiado, Jesus ficou desse jeito. Quando estava no Getsemane, a dor foi tão grande que o sangue tornou-se como gotas de sangue, por causa da grandíssima aflição. Ficou triste também, foi necessário anjos para consolá-lo. Então, irmãos, todos nós passamos por momentos adversos, mas quando Deus derrama da sua alegria em nossa vida, aí cumpre-se esse texto aqui: a alegria do Senhor é a vossa força. Então não fiquem desanimados. Estou desanimado por causa disso, daquilo, outro. Não fiquem desanimados. A alegria do Senhor é a vossa força. Eu estou tristinho. Não fique triste. A alegria do Senhor é a vossa força. Mas tudo vem, irmão, para o nosso aprendizado. Tudo vem para o nosso aprendizado. A gente não pode esquecer disso não, né? A gente pensa, às vezes uma pessoa está namorando, acaba o namoro, pronto, o mundo desabou na cabeça de quem deixou de namorar. Fulano acabou o namoro comigo. Um dia uma menina acabou o namoro comigo, porque disse que o homem não pode dizer não, né? Não, quem acabou o namoro fui eu. Não foi ela, não, fui eu que acabei. O homem é macho, tem que dizer que foi ele que acabou o namoro. Que besteira, irmão. Eu nunca. Quem acabou foi ela. Quem acabou o namoro foi ela. Não, foi ela. Porque não sei. Só disse que estava acabado. Perturbei, não quis dizer. Disse, pronto. Fiquei uns dias tristinho. Oh, meu Deus, acabou o namoro. Meu Jesus. Mas depois eu olhei assim. Eu vou ficar que nem besta. Piango, acabado. Só porque acabou o namoro. Oh, que conversa. Jesus, me ajude. Tire esse sentimento, deixe só a amizade e pronto. Oxi, aí foi-se embora.
o sentimento que eu tinha, né, como namorado, ficou só o sentimento de irmão em Cristo, da amizade. E eu continuei minha vida. Que eu vou ficar que nem um besta, chorando, né, sofrendo, ouvindo o hino meloso, ouvindo o hino meloso, deitar na cama e pensando, em conversa para boi dormir. Não, Jesus, não. Vai-te embora, eu quero continuar minha jornada. E aí continuei e acabou. Não, irmão. Acabou o namoro, acabou, pronto, bola para frente. Vamos embora. De repente foi um livramento de Jeová, foi um livramento. Então pronto, vamos embora. E deixa Deus dirigir a nossa vida. E Ele sabe o que é melhor para nós. Pronto. Então às vezes acontece esses negocinhos que a gente fica meio assim, meio para baixo. Não, tem para que não. Deixa para lá. Vou para o culto não porque eu vou ver a menina, não vou para o culto não porque eu vou ver o menino. Oxi, então vai ficar cego. Se não é para ver, vai ficar cego. Não, venha e lute. Tira Jesus do sentimento, tira Jesus, tira. E Jesus tira, irmão, tira. Agora tem gente que fica sofrendo, numa sofrência só, pelo amor de Deus. Oh, me deixe dessa conversa, irmão. Deixe dessa conversa. Olhe para Jesus, Ele vai lhe fortalecer, vai dar alegria. E no tempo certo vem o Isaquezinho para você, vem a Rebecazinha certa para você e pronto. Mas foi uma experiência, né? Foi uma experiência que você passou, né? Acabou o namoro, estava aí virado com um siri, mas acabou, pronto, é uma experiência triste, mas é. Perdeu o emprego, irmão, é uma experiência triste também, mas o mundo está acabado. Não, ora que Deus abre porta e você volta a trabalhar novamente. Tudo na vida é aprendizado. Doloroso, é lógico. A gente fica cabisbaixo. Mas a gente, com Cristo na vida, Ele derramando alegria, a tristeza vai-se embora. Eu vou dizer isso novamente, irmãos. Olha, baseado em Jó. Quando lá em Jó diz que até diante dele a tristeza salta de alegria. É bom vez por outra, quando Deus lembrar, a gente pontuar isso aí. Olha, esse texto não fala de Deus. Fala do Leviatã ou o crocodilo, conforme outra tradução. O texto pontua o Leviatã, o monstro, que diante do Leviatã até a tristeza salta de alegria. É diante do Leviatã. Agora veja só, irmãos, aí você faz a aplicação. Você é pregador, você é pregadora. Com a ajuda de Deus, você faz a aplicação. Se diante do Leviatã até a tristeza salta diante de alegria, e o que dizer a tristeza diante de Deus? Como ela não vai ficar? Ela vai desaparecer diante de Deus. A tristeza saltar de alegria diante do Leviatã, diante do monstro. Agora imagine a tristeza diante de Deus. Como ela não vai ficar? Então, irmãos, nada melhor do que estarmos na presença de Deus, para que a tristeza, o desânimo ou outra situação adversa saia da nossa vida e venha assim nos ajudar pela presença do Senhor a continuar o nosso jornadear aqui na face da terra. Vamos ver outro texto aqui. Eu tenho uns textos aqui já digitados, mas eu tenho outros que hoje à tarde veio à minha mente eu pesquisando. Então eu vou usar esses aqui que eu escrevi hoje à tarde. Salmo 32, verso 11. Vamos ver aqui o Salmo 32, verso 11. Salmo 32, verso 11. Você acompanha pela sua Bíblia e eu digo aqui na NBV. Salmo 32, 11 diz: alegrem-se por causa do Senhor, cantem de felicidade todos vocês que são justos, sim, vibrem de alegria todos os que procuram sinceramente agradar o Senhor. Então, se somos crianças, espiritualmente falando, no que diz respeito aos comportamentos dela, positivo, e temos que ser alegre, veja a recomendação bíblica aqui, irmãos, que a gente tem que se alegrar por causa do Senhor. Na arca alegrai-vos no Senhor. Então,
Devemos nos alegrar por causa do Senhor. O que foi que o Senhor fez por nós, irmãos? O que foi que Deus fez por nós? Só a bênção da salvação, pronto. Ela é excepcional, a bênção da salvação. Não éramos salvos, éramos perdidos, estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, não tínhamos uma vida espiritual diante de Deus, não tínhamos comunhão com Deus, não estávamos reconciliados com Deus, estávamos caminhando a passos largos para os quintos dos infernos. Mas o que foi que aconteceu? Deus bradou a salvação de Cristo para nós. A gente aceitou esta salvação de Cristo em nossa vida e hoje nós somos felizes, porque a salvação de Deus está dentro da nossa vida. Então devemos nos alegrar por causa do Senhor, os seus benefícios, as suas obras, as suas maravilhas, os seus milagres, as suas ações para com a nossa vida. Então devemos nos alegrar. Batismo com o Espírito Santo, meu Deus do céu, é motivo da gente se alegrar, irmão, por isso que o Senhor fez na nossa vida, quem é batizado, né? Devemos nos alegrar, porque o Senhor nos batizou. E eu, irmão, quando não era batizado com o Espírito Santo e com fogo, e eu fiquei pensando, meu Deus, deve ser uma dificuldade para Jesus batizar com o Espírito Santo. Eu ouço os irmãos falando línguas estranhas, mas eu vejo uma dificuldade, eu acho que é uma dificuldade para mim, para Jesus batizar com o Espírito Santo. Mas, irmão, é no estalar de dedos. No estalar de dedos, Jesus batiza. Usa-se em nosso meio agora a expressão baseada em Atos e de repente, né? Deus age no de repente. E é mesmo de repente, quando menos esperar, aí, a pessoa está falando línguas estranhas. E às vezes se esgoela, glória, aleluia, glória. E Jesus, ei. Mas às vezes a pessoa está, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quando menos espera, no estalar de dedos, na minha expressão, no estalar de dedos, as línguas do Espírito Santo brotam dos nossos lábios. Então é motivo da gente, irmão, se alegrar por este feito do Senhor em nossas vidas, por ter nos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Se alegrar, irmãos, pelo privilégio de termos descido às águas batismais, para podermos comungar, comermos o pão, bebermos o suco de uva, símbolos do corpo e do sangue do Senhor, né? Tem gente que não tem possibilidade, ainda não pode, né, descer as águas, mas quem já desceu, todo mês está ceando, comendo pão, símbolo do corpo de Cristo, o suco de uva, bebendo, símbolo do sangue de Cristo. E nós devemos nos alegrar, irmão, porque a gente desceu as águas batismais. Quem ainda não desceu, se prepare para descer. É lógico, tem que ter uma vida cristã digna. Às vezes, irmãos, às vezes tem gente que quer descer as águas batismais, mas não é presente nos cultos. Não é presente. Os irmãos observaram que nós agora temos uma profissão de fé redigida que se faz as perguntas ao candidato. Se faz as perguntas. E dentre umas delas, se não me foge a memória, é mais ou menos o seguinte: se a pessoa se compromete em estar presente nos cultos, ou se a pessoa está presente nos cultos de doutrina, de domingo, escola bíblica e tal, e a pessoa diz sim, confirma, sim, estarei presente nos cultos e tal, não sei o quê. Aí diz sim para todas as perguntas. Depois do ato batismal, cadê a pessoa nos cultos? Cadê a pessoa nos cultos? Vem uma vez no mês, ou sei lá quando. Então, irmão, veja só, às vezes o povo está brincando com a questão de batismo nas águas. Não, eu tenho prazer de que o povo venha se batizar. Eu tenho prazer. Agora, o que adianta eu ter muitos candidatos para o batismo,
mas aquela multidão de candidatos não corresponder com a realidade dos fatos. Se batiza e não anda nos cultos. Perde culto de Santa Ceia por besteira na vida. É o que vai adiantar, irmão? Não. Então, eu aqui na sede, eu estou observando quem anda nos cultos, os que não são batizados. Eu estou observando os que não são batizados e que andam nos cultos. Porque quando chegar o momento para o batismo, para pegarmos o nome de quem vai ser provavelmente batizado, os candidatos, aí quando a pessoa vier, aí eu vou ter que pontuar. Mas para que você quer o batismo? Quer se batizar para quê? Para tomar uma dose de suco de uva? Para pegar só um pedacinho de pão e comer? Ou para tomar um banho? Ou só para tomar um banho? Para que você quer se batizar? Não anda nos cultos. Dificilmente está na casa de Deus. Mas é um congregado. Mas eu quero descer as águas. Mas cadê a sua presença nos cultos? Cadê? Aí vem o testemunho de vida. Como está o testemunho de vida dessa pessoa? Como é que está o testemunho de vida? Aí vem a questão da salvação. Tem convicção de salvação? Como é que está a sua situação aí? Então veja, irmãos, descer as águas batismais é um compromisso sério, não é uma brincadeira, é compromisso sério. E alguns da geração atual, tá aí, nem aí. Tem gente, irmão, do batismo do ano passado, que já está com 2 meses que não ceiam, 2 ou 3 meses que não ceiam. Mas cadê? Por que não vem cear? 3 meses sem cear, 2 meses sem cear, está em pecado? O que é? Porque 1 mês a gente releva, não 1 mês é porque eu explodi com alguém e pronto, eu não estou querendo. Tá bom, tá certo, é sua consciência, então deixa ela quieta, não vou. Agora 2 meses sem cear, 3 meses sem cear, isso é sério, não é brincadeira. E às vezes ceia inconvenientemente, né? Está batizado, vem e ceia de maneira indigna. E Paulo disse, pela revelação do Espírito Santo, para a sua própria condenação. É por isso que muitos dormem, estão doentes, no meio de vocês, crentes de Corinto, porque não estão ceando de maneira digna. E a gente não precisa atentar para isso aí. Então, eu tenho que me alegrar por causa do Senhor, pelas suas ações na minha vida, sim. Batismo nas águas. Agora, eu tenho que corresponder. Eu não posso brincar com isso. Eu tenho que corresponder com a vida cristã, digna de conformidade com o Evangelho. Então, são tantas coisas que Deus fez na nossa vida, livramentos variados. Quantos livramentos Deus nos deu, irmão? Então, eu tenho que me alegrar, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Até hoje, eu não esqueço desse episódio que aconteceu comigo, que eu poderia ter sido pisado por um ônibus. Mas, graças a Deus, eu não fui. Né? Eu senti como que eu fui empurrado para trás. O ônibus veio para cá e eu ia, e eu senti como que eu fui empurrado para trás. E estava eu e meu sobrinho de saudosa memória. E isso não foi um livramento de Deus? Foi. Então, eu tenho que me alegrar pelos livramentos que Deus me deu. Eu poderia já estar no paraíso, descansando, quando eu tive uma crise de apendicite agudíssima, que se eu não fosse operado, eu ia para a terra do pé junto. Mas Deus não me livrou? Livrou. Teve gente que foi operado um dia antes, por aí, na época que eu fui, ficou só com 1 metro de intestino, não sobreviveu. E graças a Deus me poupou. Né? Foi tudo para fora, os bofes, como o povo diz. Botou os bofes tudo para fora, arrocharam soro, esfregaram que nem esfrega a roupa, por causa das fezes que já estava já nos tecidos, mas não houve perfuração de jeito nenhum dos tecidos, graças a Deus. Então tenho que me alegrar do Senhor, pelo livramento que Deus deu na minha vida. Quantas ações de Deus na minha vida, mãe, eu tenho que me alegrar do Senhor, cantar de felicidade, né? Eu não sou cantor, todo mundo já sabe. Até na congregação, sexta-feira passada,
Começamos a dar uma palavra sobre por que devemos louvar ao Senhor. E veja que o texto diz aqui, ó, cantem de felicidade todos vocês que são justos. Cantem de felicidade. Na arca diz, regozijai-vos, vós os justos. Então veja, irmão, cantar de felicidade. Aí vamos pegar por aqui o hino da harpa cristã. Quantas das vezes a gente canta que parece mais uma cerimônia fúnebre, pelo amor de Deus? Quantas das vezes, mas em vez de a gente cantar com felicidade, a gente está cantando como se fosse uma cerimônia fúnebre. Às vezes, isso no sentido geral agora, né? O hino congregacional. Mas e nos departamentos? Quantas vezes o hino no departamento, chega a vez do seu departamento, e você vai cantar e você é assim, ó. A Bíblia diz que é para cantar de felicidade, homem, né? Só se você estiver doente da garganta, tiver meio uma situaçãozinha assim. Mas se está tudo ok, é para cantar de felicidade. Está no departamento, então canta. Tem um hino na harpa que diz, canta, convida ao crente. Mas às vezes quem está no departamento, irmão, um faz assim, ó. A minha saudosa irmã em Cristo, Cícera Ferreira, ela orientava a gente lá no departamento jovem. A irmã Cícera Ferreira orientava a gente e dizia, olhe, quando forem louvar, fiquem em pé e fiquem numa postura correta. Uns ficam com braços cruzados, outros se apoiam na banca para cantar assim, outros ficam assim, outros parece que faz o 4, outros, é tanta pose para cantar. Não, gente, quando for louvar a Deus, fique de maneira ereta para louvar ao Senhor. Até porque essa questão de estarmos com a voz assim, né, desse jeito, tem como o som sair bom. Mas se a gente for assim, vai forçar. Então, desse jeito aqui, tem como o som sair melhor. E é para cantar com felicidade. Mas tem gente que está no departamento, irmão, e não canta com felicidade, não. Às vezes não está nem triste, mas está ali. E às vezes não abre nem a boca. Mas é para cantar de felicidade, diz a Bíblia. Se você não está triste, então cante de felicidade. Não está angustiado ou angustiada, então cante de felicidade. O texto na NBV diz, sim, vibrem de alegria todos os que procuram sinceramente agradar ao Senhor. Está vendo, irmão? Vibrar de alegria. Na arca diz, cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Mas na NBV esclarece mais o sentido do texto. Vibrem de alegria. Vibrem. E a gente sabe o que é vibrar, irmão. Se você ganhasse na Mega Sena, vamos supor, eu não estou dizendo que você vai jogar não, viu? É um exemplo, só para você. Mas você ganhou na Mega Sena, tivesse concorrendo a 60 milhões. Você olhava assim, só essa mixaria. Ixi, meu Deus. Duvida, 60 milhões, você ia vibrar para dedéu. 60 milhões. Você ia vibrar tanto, gritar, berrar que nem um bezerro. Ia vibrar tanto, pular que só um saguinho. Ia vibrar demais, homem. 60 milhões no meu bolsinho. Ô, glória! Às vezes você ganha um celular novo, o seu a tela está trincada, está só a graça. Mas quando menos espera, você ganha um celular novo. Né? Ganha um celular novo, possante. Aí quando você ganha, eu estou lembrando agora, está vindo na minha memória aqui, um vídeo de um menino que começou a trabalhar, um jovenzinho, começou a trabalhar, e ele, quando ganhou o salário dele, ele comprou um celular para um celular, não, ele comprou, ou foi um celular, não, foi um par de chuteira, um par de chuteira, né? Crente não vai com par de chuteira, né? Crente vai com a Bíblia, vai com um livro, vai com a roupa. Crente não vai com par de chuteira não, dá puto não, que tem essas presepadas, né? Agora quero ver isso aí para evangelizar, não vai. Agora para correr atrás de uma bola, vai. Agora cadê que quer ir? Não, eu vou estar lá na evangelização, eu vou estar lá no culto ao ar livre, eu vou estar lá na escola bíblica, eu vou estar lá no culto tal. Agora para correr atrás de uma bola,
Aí, não é para perder peso. Não, eu faço exercício em casa. Existe caminhada em casa. Eu não estou fazendo minha caminhadazinha em casa. Estou fazendo meus 40, 45 minutos. Estou aqui, fazendo em casa, no quarto. Às vezes estou lá embaixo. Né? Mas estou fazendo. Mas aí, está lá, você ganhou um celular novo, possante. Você vai ficar, oh meu Deus, queria não. Duvida. Você vai vibrar para Dedéu. Se seu pai lhe der R$1.000, meu Deus do céu, já tem gente rindo aqui na mocidade. Né? Já tem gente rindo. Se ganhar R$1.000 de papai, agora vai vibrar para Dedéu. Vai comprar não sei o quê, só picolé. Mas vai vibrar. E para cantar a Deus, irmãos, é com felicidade. Vibrar, vibrem, diz o texto aqui, ó, vibrem de alegria todos os que procuram sinceramente agradar ao Senhor. Mas às vezes, irmão, a gente vem para o culto e vem tudo choco. Vem para o culto tudo choco. Aí a gente diz, o culto não foi bom hoje. Não, não é porque o culto foi bom, foi a gente que não foi bom. A gente que não estava com a mente aberta, com o coração aberto para adorar a Deus. Porque o culto é ofertado a Deus. Agora, se o culto é frio, a culpa não é de Jesus, a culpa é minha, a culpa é sua. Porque a gente não estava vibrando de alegria no culto. Não. Domingo mesmo, eu não sei como foi depois o decorrer do culto. Mas domingo aqui, até a hora que eu fiquei, meu Deus do céu, parecia mais um enterro. Mas tinha gente morta, porque eu não vi vibração na gente. Não vi. Se foi departamento aqui ou um acolá, cadê a vibração? Cadê aquele ânimo para a gente estar louvando a Deus? De dar glória a Deus, de dar aleluia. Na Santa Sé nós tivemos aqui, está vindo a minha memória, nós tivemos aqui um pastor, né, que veio com um obreiro acompanhando, um presbítero. Eu acho que os irmãos ouviram o cavaquinho, o garguelo. Glória a Deus! E tal. Aí eu disse, hoje eu quero ver irmão Marco. Hoje eu quero ver irmão Marco. Quero ver se irmão Marco vai. Não é possível que ele vai me envergonhar hoje. Hoje ele tem que também arrochar. Mas uma pessoa dessa, irmãos, me diga uma coisa. Não é dar glória a Deus vibrando? É dar um glória a Deus vibrando, um aleluia vibrando. E a gente, irmão, para cada um, logicamente, então eu tenho que fazer que nem um irmão, meu Deus. Não, não é isso. Eu estou falando que ele é daquele jeito, cada um é de um jeito. Agora que a gente tem que vibrar, estar no culto para vibrar, diante de Deus, se alegrando no Senhor, diante das coisas que Deus nos oferta. Se a gente for, irmão, glorificando a Deus, diante daquilo que Deus tem feito na nossa vida, Deus vai derramando da graça dele no meu coração e no seu coração. Eu estou triste hoje. Mas se eu começar, mesmo em soço, glória a Deus, aleluia, oh Jesus, glória a Deus. Se a gente começar desse jeito, mesmo em soço, frio, que nem gia em pé de pote, mas de repente Deus manda descarga de alegria, quente, que esquenta toda a nossa vida, e a gente começa a ter mais vibração para se alegrar diante de Deus. Agora, o que a gente não pode, irmão, é a gente deixar com que a frieza se apodere da nossa vida. Vamos para o culto? Vamos, a frieza deixa lá, mas se cada um ficar adorando, cultuando a Deus, da maneira que é para ser cultuado, aí Deus vai derramando a graça dele na vida de cada um, porque a gente tem que seguir o que diz o texto aqui, ó, vibrar de alegria, porque estamos na presença de Deus. Você está vendo aí, eu não torço por nenhum time, irmão, não torço, não vejo o futuro torcer por time, não vejo, não ganho nada torcendo por nenhum time, nem pelo Brasil, quando é Copa do Mundo, não estou nem aí se o Brasil vai ganhar, se vai perder. O senhor não é brasileiro, sou brasileiro, agora não ganho com nada. Se o Brasil ganhar a Copa, quem ganha são os jogadores, a equipe técnica, eles que vão encher o bolso de dinheiro, e eu não vou ganhar nada. Então, não torço por time nenhum. Quando eu não era crente, eu até que torcia pelo Flamengo, né? Mas depois que eu aceitei Jesus, negócio de jogo eu deixei para... O que é que eu vou lucrar com o jogo, pelo amor de Deus? Torcendo. Mas quem assiste jogo na televisão, torce pelo seu time ali.
Dentro de casa, não está nem no estádio, está dentro de casa, assistindo. Quando menos espera, são 90 minutos, 45, primeiro e segundo tempo, de maneira normal. Mas está ali torcendo, vai o jogador do time, se aperreia, quando fala, se esgoela, se tiver, grita, é isso mesmo. Se tiver um negócio, se esbufelando. E isso dentro de casa. Quem está no estádio, aí é que o labafera é maior ainda. Agora na igreja, vou usar essa expressão, cadê o labafero? Cadê o labafero? Se fica no labafero torcendo por um time de futebol, agora quando está na casa de Deus, não faz um labafero, na minha expressão. Não faz um labafero. Boca de siri. Não dá um glória alto. Agora no time, vai filha mãe, vai tu perder essa bola. Agora na igreja não diz glória a Jesus alto. Grita gol, mas na igreja não diz aleluia alto. Cadê? Cadê essa vibração com as coisas de Deus? Por causa de um time de futebol, vibra para dedéu. Agora, na casa de Deus não vibra. Cadê a vibração? Tem tanta vibração com o time de futebol, mas não tem vibração na casa de Deus. É que nem gia em pé de pote. Gelado. Gelada. E a Bíblia diz que a gente tem que vibrar. Vibrar de alegria. Porque nós procuramos sinceramente agradar o Senhor. Vamos adiante, outro texto aqui. Deixa eu ver. João 15, 11. João, o Evangelho. João 15, 11. Ó, a gente se alegrando. João 15, 11. João 15, 11. Veja o que é que diz a Bíblia aí. Veja na sua tradução, que deve ser a ARC. E olha o que diz a NBV. Eu lhes disse isso para que a minha alegria esteja em vocês. Sim, vocês vão ficar transbordando com a minha alegria. Está vendo, irmãos? Está vendo o que Jesus disse? Na ARC, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então observe, irmão, que na NBV diz que a gente vai ficar transbordando com a alegria de Cristo. Então se somos crianças e temos que ter este comportamento, alegria, então a alegria de Deus na nossa vida, ela tem que transbordar. Já disse, olha, a minha alegria vai permanecer em vocês. Não é alegria de outras coisas aí, não. Ter uma conta, irmão, gorda, é bom, deixa a gente alegre. Mas a alegria de Cristo, ela é superior a uma conta gorda. É superior a uma conta gorda. Ter uma noite em um lugar, talvez em Paris, na Torre Eiffel e tal, ou uma experiência magnífica. Vai fazer você transbordar de alegria, mas a alegria de Cristo, ela é superior a qualquer país, a qualquer lugar que você for visitar. É completamente superior. E a alegria de Cristo, ela permanece, ela não é transitória, ela não é passageira, ela é permanente. A minha alegria permanecerá em vós e a vossa alegria será completa. E a vossa alegria seja completa. Então veja que eu e você, irmão, como crianças devemos ter este comportamento de alegria. Porque a alegria de Cristo, ela vai estar dentro de nós. É por isso que às vezes alguém diz, mas você é sorridente, você passa por isso, passa por aquilo outro, e você é sorridente. É por causa da alegria. Eu lembro que uma das vezes que a gente evangelizou, tinha gente que dizia, até na escola mesmo, tinha gente que dizia, olha, ser jovem, crente, eu não vejo futuro, porque o jovem crente não é feliz. Eu disse, por que não é feliz? Porque um jovem crente não é feliz. Me diga, olha, um jovem crente não é feliz porque não dança, porque não bebe,
porque não fuma, porque não vai para o baixo meretrício, e pontuar mil e uma coisa, e dizer, então, por isso que o jovem crente não é feliz. Eu não vejo felicidade em ser crente. Aí, eu chegava, e ainda chego, e dizia, olhe, pois você está enganado. O jovem crente, ele é feliz, demais até. Sabe por quê? Porque ele não fuma, porque o cigarro provoca doenças no nosso organismo. O jovem crente é feliz porque ele não bebe bebida alcoólica, porque quem bebe bebida alcoólica, bebe para esquecer dos problemas que está rodeando a sua vida. E quando é no outro dia, a enxaqueca bate e vem à tona os problemas que está a enfrentar. O jovem crente, ele é feliz porque não dança, porque essa dança é momentânea, é só para alegrar o corpo. Mas o jovem crente, ele é feliz porque ele tem Jesus na vida, porque ele tem a salvação de Cristo, porque ele se encontrou com Deus, porque ele tem perdão de Deus. E eu vou e arrocho dizendo porque o jovem cristão é feliz. Então a nossa alegria não é uma alegria passageira, baseada em coisas aí da vida. A nossa alegria, ela é permanente, é duradoura, porque a nossa alegria vem de Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Então a gente, irmão, precisa manter esta alegria de Cristo na nossa vida. E no culto, quando a gente vem para o culto, a gente tem que vir também transbordando de alegria. Se está triste, é orando, Jesus, eu não quero ficar triste no culto. Tire essa tristeza, tire essa angústia, tire essa perturbação, tire esse negócio da minha mente, e eu quero sentir a tua presença no culto. E quando você vem desse jeito e continua no culto desse jeito, não tem outra. A alegria de Deus inunda a sua alma. Agora, se você chega arrasado, arrasada, triste, pinhonguinha, e não está nem aí, deixa. Não, aí você vai sair do mesmo jeito. Mas se você insistir com o Senhor tira a tristeza, a angústia, qualquer sentimento, Ele tira. E a presença dEle invade a sua alma, lhe dando alegria. Vamos ver outro texto aí. Salmo 51, verso 12. Salmo 51, verso 12. É um texto também conhecido nosso, Salmo 51, 12. Salmo 51, 12. O salmista diz: dê-me de novo a alegria da sua salvação, e conserve em mim o espírito desejoso de obedecer. Olha, irmãos, esse Salmo 51, você sabe que Davi compôs ele após o episódio do pecado duplo dele, né? Ele foi mandante do crime e ele adulterou. Tinha muitas mulheres, mas mesmo assim adulterou. Por quê? Porque ele cobiçou a única mulher do seu companheiro, do seu servo. E ele, segundo os estudiosos, dizem que ele ficou um tempo sem pedir perdão a Deus. Ficou um tempo, diz os estudiosos, aproximadamente um ano. Não é a Bíblia que diz, são os estudiosos que dizem, né? Que ele ficou um ano sem pedir perdão a Deus, encapado, né? Encoberto o pecado dele, até que tudo veio à tona. E quando veio à tona, ele chegou e compôs esse salmo. E neste verso 12, ele pede a Deus que Deus dê de novo a alegria da salvação. Irmãos, será que tem crente que já perdeu a alegria da salvação? É crente por profissionalismo, é um crente profissional, sabe? No culto de gratidão passado, quem estava aqui presente viu que uma pessoa não crente, né, teve a oportunidade, porque fazia parte da situação, e tinha que ter oportunidade para dar uma palavra em nome do pessoal. Mas vocês observaram que a pessoa chegou e teve uma hora que deu, deixa eu quero, aos irmãos, amém. Está vendo como o crente é? O crente é simples demais, irmão.
Pode chegar qualquer pessoa aqui, começar aqui, fazer o maior do fuzuê, o povo se alegra. E só foi uma palavra que a pessoa deu aqui, e eu aqui olhando, e a pessoa, e deu aquele impacto assim para o povo, não sei o que, irmão. Aí o povo, amém, vibrou. O povo é muito simples, irmão, nosso povo é muito simples. Isso é só uma amostra grátis, para provar que o nosso povo, irmão, às vezes, ele pode ser levado por qualquer pessoa, não de fora, mas de dentro. E tem no nosso meio crente já profissional, já sabe usar a expressão que o povo diz aí fora, já sabe os macetes, já sabe como fazer, o que dizer. Dê glória, irmão, pega na mão do seu irmão, e não sei o que. Já sabe o que dizer para que o povo comece a desarmar e começar a se movimentar. Então tem gente no nosso meio, não falo de fora, gente do nosso meio, que são crentes profissionais. Já sabem como agir, já sabem como fazer. E às vezes a gente, irmão, não olha para a situação, não olha para a situação, não olha para a vida do indivíduo. A vida do indivíduo tem que ser coerente. Como em um lugar onde eu passei, uma pessoa com a vida toda desajustada, chegou uma pessoa lá no campo, pregou, desceu e foi profetizar para a pessoa. Profetizando, e está meio mundo de coisa lá. A igreja, ainda bem que a igreja sabia um pouco da vida, da conduta, do comportamento, do procedimento daquela pessoa. E teve gente que disse, como é que pode? Como é que pode? Como um determinado camarada, Deus pode falar, sim, de uma maneira que a pessoa se oriente, se conserte. Mas, como aconteceu em um determinado lugar do nosso meio, uma pessoa foi profetizar para o outro e disse, meu servo, assim digo eu para ti, eis que me agrado de ti, estou me agradando disso, não sei o que, não sei o que. A palavra botou o cabra lá em cima. Agora o cara todo troncho. Todo troncho o cabra. O pastor sabendo que o cabra era troncho. Os irmãos na igreja sabendo que o cabra era troncho. Aí o pregador profetizou e disse que Deus estava se agradando das ações do triste. Irmãos, como é que pode isso? E foi Deus que usou o pregador para dar uma palavra profética para um cabra todo troncho, que a vida era incondizente com o evangelho de Cristo? Não. Deus é um ser justo. Deus, ele não trabalha na contramão da situação. Não, esse cabra é todo troncho, mas eu estou me agradando da situação dele. Quando a gente lê as cartas, as 7 cartas da igreja lá na Ásia, em Apocalipse, a gente vai ver Deus dizendo, eu conheço. É como se dissesse, eu te conheço, bichinho. Eu sei com quem você anda. Eu sei que você tem nome de vivo, mas você é morto. Eu sei que você tem deixado o primeiro amor lá para os cafundós de Judas. Eu te conheço, bichinho. Irmãos, a gente precisa entender as coisas de Deus e não se deixar levar por alguma coisa. E o salmista tinha perdido a alegria da salvação. E tem crente, querendo ou não vou dizer, foi fulano, não. Mas assim como aconteceu com Davi, acontece na vida de alguns. Tem crentes, irmão, que perdem a alegria da salvação, que não sente mais a alegria da salvação na sua vida. Não sabe nem se é salvo mais. Não sabe nem que se a trombeta tocar, se vai subir ao encontro de Jesus. Não sei se eu subo ou se eu fico no meio, no ar, ou se eu desço, eu não sei. Não. Então você tem que fazer que nem Davi. Torna a dar-me, dê-me de novo a alegria da tua salvação. Ninguém entrará no reino do céu, conforme a leitura oficial,
se não se transformar, se não se converter como uma criança. E você tem que ter a alegria da salvação na sua vida. Tem que ter, irmãos. Eu vou terminar agora porque eu comecei mais cedo, mas eu tinha outros textos aqui, mas eu vou terminar. Mas olha, a gente precisa, irmãos, lutar para manter o gozo da salvação em nossa vida. A gente precisa. Os dias são terríveis, irmãos, não são fáceis. E a gente vê, às vezes, crentes brincando com a situação, brincando com a salvação. Não brinque com a salvação de Cristo, porque Jesus pode vir e você ficar. E o mais ainda é se o transporte chamado morte vier. Né? Bombou na internet o caso daquele cantor, que eu nem conhecia o cantor, né? Mas tem um hino dele aí, e depois da morte é que bombou mesmo. Né? Então, como é? Pedro Henrique. É? Então, eu nem conhecia ele, não conhecia não. Eu vi Semaías cantando um hino, que ele canta, vai ser tão lindo, vai ser tão lindo. Aí eu disse, é bonitinho o hino, é bonito mesmo, terrível. Aí eu salvei, botei no meu celular e tudo, mas eu não sabia nem que era que ele cantava. Mas depois que ele partiu, mas veja, cantando, e quando menos espera, morre, parte para o Senhor. Então pode ser o transporte chamado morte, pode ser o arrebatamento. A gente não pode perder o gozo da salvação, irmãos, não pode. E com isso eu vou terminar, não mais com esse assunto, mas dentro dessa questão que veio à minha mente. Olha, irmãos, dentro desse quesito, eu vi na internet que a causa mortes do rapaz, ninguém sabe. Os legistas olharam, não sei o que foi que aconteceu, eu não sei qual foi a causa da morte dele. E alguém na internet chegando a dizer, ele foi arrebatado. Ô irmão, pelo amor de Deus, tem muita gente que está sem conhecimento bíblico, arrebatado só porque não descobriu a causa da morte. E se Deus quis ocultar a causa da morte, não quis deixar, não vou ocultar a causa da morte. Não, ele foi arrebatado. Não, ele foi para o paraíso, a alma e o espírito está lá descansando. Agora, não é porque os legistas não descobriram a causa da morte do irmão, ele foi arrebatado, está vendo? Aí foi arrebatado. Olha, Enoque foi arrebatado, Elias foi arrebatado, e ele também foi arrebatado. Não, pelo amor de Deus, vamos deixar essas besteiras de lado. Isso é besteira, não tem nada a ver. Quem diz isso aí é só para querer causar fuzuê na mente de algumas pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus. Mas o que importa é que ele está lá descansando. Partiu para o Senhor louvando. Né? Não sei se for, e foi indo, vai ser lindo, né? Olha, vai ser lindo. Então, aí, vamos ficar em pé, orar ao Senhor. Irmão Marco pede oração pela irmã dele que está internada. Vamos orar para Deus sarar, né? A irmã Mazé dele, vamos orar para Deus curar, né? Restaurar, né? Irmã Dodó, irmãos, olha, esse período, irmão, de oscilação, chove, estia, calor, frio, vamos ver se a gente deixa a nossa imunidade ok, viu? Porque, né? Irmãos usa também, né? Vem logo para orar, chega. Irmãos usa, né? E todos que estão enfermos, para que Deus estenda a mão e cure. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Quantos precisam de oração? Oramos. Amado e eterno Deus, nós agradecemos, Pai, por essa noite, por esse momento glorioso, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Tome à frente, Senhor, na vida da sua igreja, seus servos que estão enfermos, visite-os agora, em nome de Jesus Cristo, retirando, Senhor, toda sorte de enfermidade, para que seus servos possam recuperar sua saúde e estar em sua casa lhe adorando. Meu Deus, tome a frente, fique conosco, nos guarde a cada dia, Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus,
que nós lhe pedimos e lhe agradecemos para todo sempre. Amém. Olha, irmãos, amanhã o culto é na onde? Ao ar livre? Na casa da irmã Zuleide Ramos. E... foi na casa de quem? E os que quiserem ir para a congregação amanhã à noite é culto de gratidão, certo? Uns vão para cá e outros sobem. Eu vou lá para cima, que é culto de gratidão dos senhores, certo? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos e todos dizem. Fala com o seu irmão, dê a paz do Senhor, pelo amor de Deus.